Olá, meus amigos e haters, gente, presta atenção nesse vídeo aqui, ó. Geralmente todo culto de igreja termina com uma pregação. E muitas dessas pregações são mal interpretadas. Mal interpretadas às vezes por ignorância do pregador e às vezes por maldade do pregador. Exemplo de uma pregação mal ensinada. Nossa igreja é bíblica. Já ouviu isso? Essa igreja aqui nasceu no coração de Deus, é uma igreja bíblica. Eu refuto isso no meu livro. Outra pregação. Você deve ir à igreja para ser abençoado. Ou você deve vir à igreja para ser salvo. Tem refutação dentro da própria Bíblia isso. A outra pregação. Pague o preço para ser usado por Deus. Essa daí muita gente já ouviu. E acredita que deve fazer algum tipo de sacrifício para receber uma bênção. Outra pregação mal ensinada. Obedecer aos vossos pastores. Aí eles tiram esse texto fora de seu contexto, né? É uma palavra que está lá no livro de Hebreus e ensinam absurdos às pessoas para que as pessoas cumpram as regras do sistema. Eu tenho mais pelo menos 6 pregações no meu e-book que eu mando de graça para o pessoal. É só entrar no link, eu envio gratuitamente para as pessoas, onde eu falo 10 pregações mal ensinadas que costumeiramente as pessoas ouvem nas denominações. Deus não precisa do seu sacrifício. Se alguma igreja pede para o povo fazer sacrifício, é maracutaia. Ou muita ignorância. Então esse negócio de fogueira santa de Israel, de jejum coletivo, de fazer peregrinação, de orar 3 meses de madrugada, ignorância ou maracutaia. Deus não precisa do seu sacrifício. O sacrifício definitivo, de uma vez por todas, o último que Deus aceitou para sempre, é o de Cristo. Sua morte e ressurreição. Isso é pura graça, puro evangelho. Então, se tem alguém aí incentivando o povo a fazer alguma coisa para trocar com Deus, esse cara está na maldade ou não entende nada de graça. Certo? Ah, mas está escrito lá na Bíblia que tem que pagar o preço. Que não, não está. Se tem algum texto que se pareça com isso, estão manipulando a interpretação. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque as boas obras foram criadas por Deus de antemão, para que todos andássemos nelas. Ou seja, boa obra é dever do cristão. Agora ficar fazendo sacrifício aí é enganação, é maracutaia. Se você gosta de orar de madrugada, não tem problema, mas não pense que esse horário é mais sagrado que os outros. Se você gosta de andar de uma cidade para outra, não tem problema, mas não pense que essa peregrinação vai te abençoar, porque é tudo baseado naquilo que Cristo fez. Quem te abençoou e quem te deu essa oportunidade de viver abençoado é Cristo. Não há nada que você possa fazer para trocar coisas com Deus. Barganha não existe no Evangelho. No livro de Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. A grande realidade é que só é enganado quem não ler a Bíblia. O último sacrifício, o sacrifício aceitável, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então essa conversa de fogueira santa de Israel, queime o seu Porsche, a sua casa, seu apartamento. Vocês viram o que aconteceu com André Zurak. Ele está recorrendo na justiça a questão de 2 milhões de reais do senhor Edir Macedo. Essa que é a realidade. E o mais engraçado é que as igrejas pentecostais estão caindo na mesma ladainha das igrejas neopentecostais. Então, nós vamos ver aí que as igrejas pentecostais estão cada vez mais parecidas com igrejas neopentecostais. Deus não trabalha com barganha, Deus trabalha com gratidão. Sim, tem pessoas que falam assim, que de madrugada a fila é menor. Todos nós sabemos que Jesus, ele ia para o monte, por quê? Porque onde Jesus ia, uma multidão cercava, ele não tinha um momento privado com seus discípulos. Então é óbvio que ele se reunia em monte, ele orava de madrugada, que era uma forma de você ter uma particularidade com o Pai. Essa que é a realidade. Mas isso não quer dizer que de madrugada a fila é menor. Porque se você alegar isso, você está dizendo que Deus não é onisciente, onipotente e onipresente. Isso é uma heresia. Então, o conselho que eu dou para vocês,
que estão vendo esse vídeo é: leia a Bíblia para você não ser enganado. Nós vamos ver nossos irmãos católicos andando em peregrinação, de a pé, andando de joelho. Isso na realidade é sacrifício de tolo. Quando Deus ele resolve abençoar uma pessoa, a pessoa não tem que fazer sacrifício de tolo. Essa que é a grande realidade. No livro de João, capítulo 15, diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então toda a vara que está enxertada em Jesus, ela dá fruto. O que isso significa? Que você, para dar fruto, você não precisa participar de campanhas do sistema religioso, porque você vai dar fruto naturalmente, tanto na área financeira, profissional, espiritual, conjugal, em todas as áreas. Já em Deuteronômios, capítulo 28, diz que se você for fiel a Deus, bendito será no campo e bendito será na cidade. O texto não diz que você será próspero se você queimar seu carro, seu Porsche, sua Lamborghini. O texto não diz que para você ser abençoado, você tem que entrar em sacrifícios de tolo, que você tem que passar pelo corredor de milagre. O texto não diz que para você ser abençoado, você tem que ter o lencinho ungido. O texto não diz que para você ser abençoado, você precisa de uma caneta ungida, a caneta dos milagres, o martelo da justiça, como essas igrejas fazem por aí. O texto diz que se você for fiel a Deus e cumprir os preceitos escritos na palavra, bendito será na cidade e bendito será no campo, ou seja, bendito você será na área rural, no meio da roça, no meio do mato. Eu moro no meio do mato, já tem 5 anos, e eu pergunto, o que me mantém nessa cidade? É a fidelidade. Quem cumpre princípios divinos não precisa fazer campanha, não precisa fazer sacrifício de tolo. Basta tão somente você servir a Deus, ser sincero, fazer a vontade dele e ele cuidará de vocês. A Bíblia diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. À medida que você trabalha para Deus, Deus ele trabalha para você. Não existem referências bíblicas que alegam que para você ser abençoado, você precisa participar de um sistema, de uma instituição, de templos de pedra. Não. Então somente você precisa ser igreja orgânica, carta lida. Paulo vai nos chamar de igreja orgânica, de carta lida, de templo do Espírito Santo. Eu não estou aqui dizendo para você não se reunir em irmãos ou no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, gente, ele pode se reunir em qualquer lugar. Ele pode se reunir aqui na rua, onde eu estou. Ele pode se reunir nessa chácara aqui, onde eu estou, aqui na frente. Ele pode se reunir em um círculo, numa tenda, numa sala de uma casa, em um campo de futebol, no meio do mato. O corpo de Cristo é o ajuntamento daqueles que servem a Deus. Agora, limitar e falar que você só será abençoado em determinada religião, que se você sair de lá, você está amaldiçoado. Existem pastores que vocês sabem que quando você sai do sistema religioso dele, ele te pragueja, ele joga a maldição. Quem é que não sabe disso? É porque desconhece e querem prender as pessoas pelo medo. Medo do devorador, medo do diabo, medo de uma série de coisas. E eles dizem que o desviado, quando ele se desvia, entra 7 demônios na pessoa. Gente, se desviar da presença de Deus, entra 7 demônios. Mas não é se desviar da igreja. Não é porque você saiu do sistema religioso que você não está enxertado na presença de Deus. Gente, você que gostaria